Amém. Graça e paz. Bom dia, amada igreja do Senhor. Bom dia, igreja. Eu não tinha falado bom dia ainda, viu? Para você. Sejam bem-vindos a essa terra de adoração. Novamente eu repito. E você que nos visita, fica muito à vontade entre nós. Nós te amamos. Receba da palavra do Senhor agora. Eu sei que você já tem sido abençoado com esse culto, onde Deus está presente. Amém? Abra a sua palavra, a palavra de Deus, né? Em 1 Samuel capítulo 17. É um texto muitíssimo conhecido, mas o Senhor sempre traz algo novo por meio da sua palavra, né? Aliás, esse é um dos motivos, irmãos, da minha conversão. A imutabilidade da palavra de Deus. Sabe, os livros de ciências que eu utilizei não servem mais para minha filha, né? Aliás, não servem mais para muita gente. Minha filha está com 10, né? Não servem, ficam velhos, tudo muda. Mas a Bíblia não envelhece, a mensagem dela é sempre atual. Esse é um dos motivos principais pelos quais eu creio na palavra de Deus. Ela não passa, ela não envelhece, não precisa de uma nova edição. Isso é fantástico, não é? Coloque-se, não coloque-se de pé não. Eu quero ler com você um outro texto. Fica aí em 1 Samuel. É porque esse texto eu não vou nem ler, né? A igreja conhece muito bem. E nós vamos ministrar em 1 Samuel, mas o nosso tema é servir. Servir, olha só. E durante a oração hoje nossa, dos oficiais, algumas orações foram feitas, né? E algumas falando: Senhor, nós estamos aqui para te servir, a nossa vida é tua, faz o que queres. E nós falamos: Senhor, obrigado, né? E eu penso, creio que você vai concordar comigo, né? Olhando para esta mesa, que é bem apropriado hoje nós falarmos de servir, olhando para esta mesa. Amém? Bom, coloque-se de pé. Eu vou ler para você Marcos 10, 45. Quantos conhecem esse versículo? Você está lá em 1 Samuel, não tem problema. Amém? Então vou ler para você. Aí depois a gente vai para 1 Samuel. Marcos 10, 45 é o nosso chamado como Ministério Resgate. O que diz lá? Pois o próprio Filho do Homem, Ele mesmo, Jesus Cristo, não veio para ser servido, mas para servir. E olha como Ele serviu, dar a sua vida em resgate por você, por mim, por muitos. Amém? Esse é o nosso chamado. Você está lá em 1 Samuel? Nós vamos ler apenas versículo 40, depois do 48 ao 50. São 4 versículos. Pode virar a página, que esse capítulo é grande, né? É uma história muito conhecida. Quantos aqui nunca ouviram a história de Davi e Golias? Levanta a mão. Nunca ouviu na vida a história de Davi e Golias? Olha, nenhuma mão levantada. Todos conhecem a história de Davi e Golias. Amém? Vamos ler comigo aí, ó. Você acompanha, por favor. Versículo 40. 40 eu falei, né? Isso, depois o 48 ao 50. Versículo 40 de 1 Samuel 17, diz assim: tomou o seu cajado na mão, está falando de Davi, né? Davi tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. Como diz eu, né, e o pastor Clodoaldo, o bornal dele, bornalzinho. Eu carregava um bornal quando era criança com estilingue na mão, né? E pedrinhas dentro dele. A saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu aí é Golias, o gigante. Então ele pegou 5 pedrinhas, colocou dentro do bornalzinho dele, pegou o seu estilingue, né, a sua funda, e foi ao encontro de Golias. Versículo 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra. E com a funda e com o estilingue, fala comigo, estilingue. Com estilingue, para ficar a nossa linguagem atual aqui, porque é muito parecido, né? Funda, estilingue, lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu. Com o quê? Com uma funda, né, um estilingue, e com uma pedra. E o feriu e o
matou. Até aí. Aí daí para frente vai falar que ele não tinha uma espada, ele foi lá, pegou a espada do próprio gigante e cortou a cabeça dele lá, né? Mas o enfoque não é esse. Ainda de pé, vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, como é bom estarmos te adorando no primeiro dia dessa semana, Senhor. Como é bom entrar na Tua presença livremente pelo acesso que o Senhor criou para nós, que o Senhor nos deu através do sangue precioso do Teu Filho derramado por nós. Ele que veio para servir, Ele que é digno de ser servido, veio para servir. Ele é o nosso modelo. Que o Senhor possa falar conosco hoje, por meio da Tua palavra, que é viva, é santa, ela é inabalável, a Tua palavra é imutável, a Tua palavra é poderosa, Senhor. Então que ela venha nos reanimar, a reacender a nossa fé, a chama que talvez esteja apagada dentro de nós. Fala conosco, Senhor, esse é o nosso desejo. O Espírito Santo de Deus se move livremente no nosso coração, na nossa mente. Em nome de Jesus, que o Senhor faça paralisar todo o mover das trevas e toda a distração, ó Deus, fique por terra, fique por fora desse lugar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar. Servir, né? Eu já até dei uma introdução, olhando para esta mesa, acho que é um tempo bem oportuno. Põe um primeiro slide aí para mim, por favor. Isso, aquele lá. Você conhece isso? Que está do lado de cá? À minha direita, à sua esquerda? Quantos conhecem? Quantos já usaram esse estilingue na vida? Continua com a mão levantada. Eu já usei, irmãos, né? Para caçar passarinho, olha que triste. Não conhecia o Senhor, né? Mas no sítio a gente muitas vezes caçava passarinhos para comer. Era necessidade. Outras vezes não, era maldade de criança mesmo. Era maldade de criança. Hoje eu sou um baita defensor, né, da vida e jamais vou caçar, matar a caça predatória, como eu vejo acontecendo muito hoje em dia. Infelizmente, mas já usei esse estilingue também para treinar pontaria, brincar com os amigos. Não fui um matador de passarinho, não, matei um ou outro. A gente treinava, vamos ver quem acerta naquela bananeira, pá, e a pedrinha fincava lá. Aquele pé de bananeira. Vamos ver quem acerta, colocava um alvo e brincava para treinar pontaria, era uma brincadeira de criança. Estilingue. E do lado de cá, da minha esquerda, à sua direita, quantos conhecem? Essa é a funda, né? Provavelmente muito parecida com a que Davi usou, não parece um estilingue? Só que ao invés de ter a forquilha, que é aquela peça de madeira, né? O estilingue tem a peça de madeira, depois tem duas borrachas, né? Tripa de mico, a gente falava, é a tripa de mico, e um pegador ali da pedra, a gente chamava de malha, isso aí. Malha nada, a gente falava maia mesmo, né? É a maia do estilingue. Pegava do sapatão velho do meu pai, pegava lá aquela que fica embaixo do cadarço e fazia, né? Que era molinha. E olha só como é muito parecido, só que ao invés de ter a peça de madeira, é uma cordinha, onde gira na mão e lança a pedra. Só para nós entendermos um pouco da história. Amém? Pode tirar tudo aí agora? No final a gente volta a falar disso aí. Servir. É o nosso chamado, Marcos 10, 45. E a gente vê aqui um jovenzinho servindo a Deus quando muitos valentes estavam ali. Será que eram valentes? Mas homens que estavam lá para isso, para guerrear, para lutar, para dar a sua vida por Deus, né? Pelo exército do Deus de Israel, não serviram ao Senhor. O medo paralisou todo mundo ali, até Davi chegar. E ele chega e ele se dispõe a fazer algo. Como está a tua vida de serviço ao Senhor? Você pensar um pouquinho. Mas servir como assim, pastor? Em todo lugar. Eu não estou falando de você vir aqui e ajudar na arrumação dessa mesa. Pode ser também. Eu não estou falando de você, como nós tivemos jantares, né? Sexta e sábado, aliás, foi uma bênção, não, irmãos? Os 2 jantares. Glória a Deus por todos que trabalharam, todos que serviram, se doaram para que esses 2 jantares acontecessem. Estão servindo ao Senhor. Estão servindo ao Senhor, né? Como está a sua vida de serviço ao Senhor? No seu trabalho, as pessoas sabem que você é um servo de Deus? Na sua casa, quem mora com você sabe que você é um servo, uma serva do Deus Altíssimo? O que demonstra que você serve a Deus? Quais palavras saem da sua boca? Quais atitudes saem da sua boca que mostram que você é servo de Deus? Que você tem um chamado, que é servir a Deus. Servir a Deus, irmãos, não olha, eu sirvo a Deus quando eu sirvo o próximo. É no meu dia a dia, eu sirvo a Deus fisicamente aqui.
Claro, eu adoro a Deus, isso é servir a Deus também, isso é adorá-lo, né? Serviço e adoração andam juntos. Então, quando eu adoro, eu estou servindo a esse Deus, né? Quando eu trabalho para Deus, quando eu levo uma palavra boa para um amigo, eu estou adorando a Deus e estou servindo a Deus, né? Serviço e adoração caminham juntos, caminham juntos. Como está a sua vida de adoração ou de serviço ao Deus Todo-Poderoso? Principalmente com quem você convive no seu dia a dia, né? Mas eu vejo tanta gente mais capacitada do que eu não tenho nada, eu tenho pouca coisa, eu sou pouca coisa, eu me sinto tão pequeno. Davi era pequeno, um jovenzinho, ele tinha o quê? Um estilingue. Eu mesmo já preguei 2 mensagens sobre esta passagem, com enfoques diferentes. Hoje eu não quero olhar muito para Davi, não quero olhar muito para Golias, para o exército, para os irmãos de Davi, para o rei Saul. Eu quero que você se concentre comigo e foque numa coisa, no estilingue. No estilingue. Porque se você se sente muito pequeno para fazer algo para Deus, Davi tinha um estilingue. Davi tinha um estilingue, ele era um pastor de ovelhas. Ele se defendia com aquilo, defendia o seu rebanho. Ele tinha, né, o cajado de pastor também. Mas a arma de Davi, que ele com a qual ele venceu a batalha, foi um estilingue, uma pedrinha. Puxa, era pouca coisa, não era? Você tem um estilingue? Você pode ter um estilingue e uma pedra? Entenda, irmãos, eu estou falando uma linguagem figurada. Você tem pouca coisa para servir a Deus? Vamos caminhar junto. Você pode, da mesma forma com que Davi serviu ao Senhor, com o que ele tinha, e você pode ter certeza que diante daqueles 2 exércitos, tanto do inimigo quanto do exército de Israel, do rei Saul, aquilo não ia valer para nada. Um menino com um estilingue, uma funda e uma pedrinha, 5 pedrinhas, não ia servir para nada, não ia servir para nada. Talvez você pense que você não é útil na casa de Deus, que você não serve para nada, não tem valor. Você vem aqui, eu me disponho a ir lá. Religiosidade. Talvez eu esteja falando com alguém que use na sua alma desse artifício justamente para não sair do seu comodismo e falar assim, eu não, eu vou ter que deixar alguma coisa para eu poder servir ao Senhor, eu vou ter que abrir mão de algum tempo que eu não tenho para servir ao Senhor. Deixa do jeito que está. Talvez seja desculpa sua, aí você se esconde atrás disso. Eu só tenho um estilinguezinho. Deixa o meu irmão mais velho, que tem uma espada, que tem armas maiores que as minhas, e você vive escondido atrás disso, porque às vezes é cômodo para você, e para mim também, Então, você pode ser usado. Como eu posso ser usado? Disponha-se nas mãos de Deus, dispõe tudo que você tem, os seus talentos, os seus dons. Mas é tão pouco, não faz mal, deixe Deus usar o pouco que você acha que você tem. Disponha tudo, a sua vida, seus talentos, suas fraquezas nas mãos de Deus, e você vai ver que Ele vai fazer grandes coisas, como fez através de um estilingue de um jovenzinho que dispôs-se nas mãos de Deus. Mas como assim? O que vai acontecer comigo se eu tomar essa atitude? Se eu sair da zona de conforto e falar assim, Senhor, a minha vida está aqui, a partir de hoje, usa-me. Eu sei que eu não sou capaz, eu não me sinto capaz, mas eu estou nas suas mãos, me usa. Muito bem, vai acontecer o seguinte, vamos ver na vida de Davi o que aconteceu na vida de um jovenzinho, pastor de ovelhas, quando ele se dispôs. Primeira coisa que vai acontecer na sua vida, você vai receber de Deus coragem, você vai sair do seu comodismo. Coragem e ousadia. Coragem e ousadia. Veja comigo o verso 32. Deixa a sua Bíblia sempre em 1 Samuel capítulo 17. Verso 32. Olha o que Davi fala para o rei Saul. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém. Já estava desfalecido. O povo estava se sentindo derrotado ali, né? Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo, ele está falando dele aqui, irá e pelejará contra o filisteu. Você vê coragem nessa fala de Davi, sim ou não? Cheio de coragem. Ele estava doido para ir fazer alguma coisa para Deus. Ele estava, ele estava ousado no Senhor. Ele estava ousado. E essa é a primeira coisa que vai acontecer quando você dispor o seu pouco diante de Deus. O seu nada diante de Deus. Porque Ele é capaz de multiplicar as forças daquele que não tem nenhum vigor. Isso é milagre, né? Ele multiplica o nada.
Então, a primeira coisa que vai acontecer, olha, Golias desafiou os soldados, e todos estavam paralisados de medo. Olha o verso 10, vira a página para trás aí. Verso 10. Já no 8 ele começa a afrontar, né? Ó, irmãos, para quem não conhece a história, 40 dias seguidos, esse gigante filisteu saía e afrontava o Deus de Israel e o seu exército. Ei, seus medrosos, olha o que ele diz no verso 8. Parou, está falando de Golias, chamou as tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Eu acho que aqui deve ter um problema, viu? Servos de Saul? Davi não foi como servo de Saul, não servia a homens. Davi foi como servo de Deus, foi como servo de Deus. Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Olha o verso 10, disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos, e aquele que vencer, o outro povo se torna escravo do vitorioso. Simples assim. Para que matar tanta gente? Olha a estratégia do diabo, né? Porque ele achava, Golias e todo o lado dos filisteus, que ninguém ia derrotá-lo. Para que nós vamos perder tanta gente? Vai um só. Vai um só. E todos ali estavam medrosos, e o medo paralisa. Só que Davi não estava no meio desses todos. No verso 32 que nós lemos agora há pouco, ele diz: não desfaleça, rei Saul, o coração de ninguém. Esse teu servo vai lutar contra esse gigante, contra este filisteu. Então, essa é a primeira coisa que vai acontecer na sua vida. Deixa eu ler uma definição para você aqui, ó, que eu peguei, né? Ó, coragem não é ausência de medo. Nós não temos como medir como estava o coração de Davi quando ele entrou mesmo na batalha, frente a frente com aquele grandalhão. Não sei se você se lembra, mas ele tinha de 2,90 metros a 3 metros de altura. Ó, minha mão está aqui, deve ter isso mais ou menos. E Davi era um menino de porte médio, ruivo, bonito, né? Ele entra ali e ele vê um homem preparado para a batalha, gigante, acima até do rei Saul, que era o homem mais alto. Era Saul quem deveria ir lutar com o gigante, o rei, mas ele não foi, né? Saul aceita que Davi vá, por quê? Porque o pescoço dele saiu da reta, né? Desde que não seja eu, vai qualquer um. Eu creio, irmãos, a Bíblia não diz que Saul falou assim: ele vai morrer, mas a gente vai depois entrar nessa luta aí, sei lá. Devia estar pensando em alguma outra coisa, a Bíblia não relata. Mas Davi chega, a armadura de de Golias pesava 90 quilos. A ponta da lança dele pesava 11 quilos. Davi não devia pesar 60 quilos, 70 quilos. A armadura do seu inimigo pesava mais que ele. Mas ele tinha coragem que não havia em nenhum outro ali, porque ele se dispôs. Ele dispôs o seu estilingue, a sua arma. O que ele era? Um pastor de ovelhas. Então ele tinha os objetos de um pastor de ovelhas. E aí, irmãos, bom, deixa eu terminar de ler a definição. Coragem não é ausência de medo, é a disposição de seguir frente à situação apesar do medo. Tá? Ó, eu para pregar aqui enfrentei muito medo e enfrento até hoje. Medo, insegurança. É a palavra de Deus que vai ser anunciada. Mas é a condição de seguir apesar da sua fraqueza, apesar do pouco que você tem para oferecer. Você se dispõe diante de Deus e Ele faz. Então essa é a primeira coisa. Sabe por quê? Paulo nos diz lá em 2 Timóteo 1,7, não precisa abrir, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, tenha coragem. Ele tinha coragem, disponha-se diante de Deus. Tudo que você tem. O que vai acontecer também? Deus vai usar você do seu jeito. Essa é a segunda coisa que vai acontecer. Quando você resolver dispor realmente tudo nas mãos de Deus. Senhor, a minha vida é tua, a minha área financeira é tua. Nós acabamos de ouvir uma linda ministração sobre finanças. A minha semente está na tua terra, Senhor, porque ela é fértil. E Deus vai dar mais semente e eu vou pôr mais semente. E assim vai em todas as áreas. Porque Ele vai te usar com ousadia e coragem, mas vai te dar autenticidade. Você não vai imitar ninguém. Você não precisa e nem deve imitar ninguém. Aliás, irmãos, quando eu tento imitar alguém, via de regra eu vou me frustrar. Porque vai surgir o quê? Quando eu tento me comparar a alguém, imitar alguém, vai surgir a tal da comparação.
E quando eu me comparo com o outro, eu falo, puxa, me frustrei. Nossa, olha lá como ele faz melhor do que eu. Olha o jeito que ele arrumou, olha a ideia que ele teve. Eu não sei fazer isso. E quando eu me comparo em qualquer área da minha vida, você pode ter certeza, você vai acabar se frustrando, e aí bate um sentimento de inferioridade, e você para de colocar nas mãos de Deus o seu talento. Você vai se achar pouco de novo. Então, Deus vai te dar autenticidade. Na verdade, Ele já te deu. Ele fez você, e não tem ninguém mais igual a você. Saul tentou ajudar Davi. Vem cá, você vai lá então, jovem? Como é seu nome? Davi. Ah, beleza, vem cá, Davi. Ninguém quer ir, você vai mesmo. É melhor você não ir, hein? Ele é grande, ele vai te matar. Não, eu vou, pode deixar, rei. Eu vou e vou. Deus já me deu um urso, Deus já me deu um leão. Ele vai me dar a cabeça desse homem também, desse gigante, que está afrontando o meu Deus. Aí Saul falou assim, então vai. Então vem cá, vou te dar uma armadura, né? Você não pode ir, você tem que ir com a minha armadura. Você tem que ir do jeito que eu iria. Você tem que fazer do jeito que eu faria. Aí ele pega e veste a armadura dele. Saul era imenso, um homem de batalha. Davi era de porte médio, um pastor de ovelha. Ele nunca tinha pego uma espada, nunca tinha vestido um escudo. Não cabia bem nele. O que cabe em mim, muitas vezes não cabe em você. Isso não quer dizer que você não possa ver, eu faço isso. Eu presto muita atenção nos meus professores, nos pregadores, no moço que me ensinou, né, hoje aposentou, a trabalhar onde eu trabalho. E eu busco conhecimento, não para imitá-los, mas para buscar o que tem de bom neles, trazer para mim e fazer do meu jeito. É ótimo isso é um hábito saudável, você se preparar, estudar, né, pesquisar, olhar as pessoas boas, as virtudes delas, puxa, eu quero isso para mim. Só que não imite, vai ter frustração. Aquela armadura e aquela espada vestia bem a Saul, não cabia em Davi. Em Davi, afinal Davi era Davi, Davi não era Saul. Você é você não é o irmão do lado. Deus vai te usar com aquilo, do jeitinho que Ele te fez. E isso é autenticidade. Autenticidade. Olha, meu olho está melhor, estou enxergando a hora sem pôr o óculos. Glória a Deus, olha só. Eu estou em busca da cura, vocês sabem disso, né? Amém, glória a Deus. Então o Senhor vai te dar coragem, ousadia. Mas é tão pouco. É Deus quem vai fazer. Mas não é nada, é Deus quem vai fazer, não é você. Disponha-se. A sua parte cabe em dispor tudo que você tem, seja pouco, seja muito, diante de Deus. Lembra do estilingue? É o que Davi tinha. É o que Davi tinha. E ele dispôs diante de Deus. Senhor, eu estou aqui. É o que eu sei fazer, Deus. Eu sou um pastor. Eu uso isso aqui para espantar os bichos. Eu uso isso aqui para isso e para aquilo. É isso que eu sei usar. O Senhor me adestrou nisso. É isso que eu sei. Então está diante do Senhor. Sabe, a comparação, eu estava falando de nos compararmos, né? É a morte da autoestima. Quem disse isso quem escreveu foi um escritor, né? John Paul. Ele falou assim, a comparação é a morte da autoestima. Você vai morrer se você quiser fazer igual ao outro, porque você não é igual ao outro. Deixa Deus te usar do seu jeito. Deus está disposto a usá-lo, né? E aproveitando tanto as suas características, como também as suas fraquezas. O que Paulo diz? Quando sou fraco, então sou forte. Mas eu sou um vaso pequenino, tão pequeno, pastor. Eu já falei isso em outras pregações. Você só não pode ser um vaso sujo. Pequeno ou grande não interessa. Se você está nas mãos de Deus, Ele vai te usar. Não interessa o tamanho que é. Davi era pequeno aos olhos de todos ali, mas era limpo. Era um vaso nas mãos de Deus, limpo. Limpe-se, santifique-se e disponha tudo que você tem diante de Deus. E sirva ao Senhor de todo o teu coração. Isso é demonstrar amor a Ele, de toda a tua alma, com todas as suas forças. Bom, o que mais vai acontecer na minha vida? Além de despertar em mim coragem, ousadia, ver que eu sou útil do meu jeito, autenticidade. O que mais? Aí você precisa então agora ser uma pessoa dedicada com isso. Dedicada. Vai comigo no verso 40. Nós lemos ele lá no começo. Verso 40. Diz assim: está falando de Davi, né? Tomou o seu cajado na mão e fez o quê? O que está escrito aí? E escolheu para si 5 pedras.
Davi não foi aquele crente relaxado, né? Estou nas mãos de Deus, estou seguro, tudo posso naquele que me fortalece. Ele não tinha essa palavra ainda, né? Mas estou falando para nós hoje. Tudo posso naquele que me fortalece, no Senhor eu posso tudo, eu sou imbatível. Vão cair, sei lá, 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. Daqui qualquer pedra. Vou lá, quem é esse cara aí? Quem que está afrontando o Deus vivo aí? Vamos lá, vamos lá. Não, Davi escolheu, porque era o ofício dele, atirar com estilingue, com a funda. Ele sabia quais pedras eram boas. Quem já brincou de estilingue sabe disso. Tem pedra que não vai, irmão, você não vai acertar o alvo. Aquela pedra polida, aquela pedra arredondada, pedregulho, bonitinho. Ele foi lá e escolheu, ele se preparou para a batalha. Mas era tão pouco que ele tinha. Se preparar com um estilingue diante de um homem, que eu já descrevi aqui? Sim. Ele fez o seu melhor com aquilo que ele tinha, com o pouco que ele tinha. E é isso que nós temos que focar. Eu tenho tão pouco, mas do meu pouco, Senhor, eu vou me preparar. Eu vou dar o melhor no pouco que eu posso fazer. E eu vou colocar nas mãos do Senhor. E Deus vai fazer o quê? Grandes coisas do teu pouco, como fez com Davi. Olha só, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, diz o profeta Jeremias, no capítulo 48, a parte A do versículo 10. Não façamos, não sejamos crentes relaxados. Eu tenho pouca coisa. Pouca coisa, então não preciso nem me esmerar muito, não. Tá bom. Até em oferta, Senhor, eu só tenho R$2. Não despreze, Senhor, eu tenho R$2, mas eu sei que é precioso para a tua obra. Valorize o que você tem e se esmere. E se prepare para oferecer a Deus como o melhor que você tem. Tire essa ideia de que é tão pouco e não serve para nada. Não é você que vai fazer, é Deus. Disponha nas mãos dele. Eu carrego um lema comigo, irmãos, desde a mocidade, da juventude, que diz assim: ore como se tudo dependesse de Deus. Ore, 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 ore. Senhor, tudo depende de ti, Senhor. Amém. E trabalhe como se tudo dependesse de você. Junte essas duas coisas. Você vai ser próspero, vai dar certo. Porque você depende de Deus e você se dispõe a fazer a sua parte. Amém? Ore como se tudo dependesse de Deus. E depende. Se Ele não quiser, não vai acontecer. Mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Davi optou por enfrentar Golias com um estilingue, com uma funda. Ele ia precisar de pedras. Mas ele não pegou qualquer pedra. Não, é para Deus. Puxa, que honra, ninguém quis ir. Eu vou servir a Deus. Todo mundo devia estar zombando dele, rindo dele, achando um fracasso, queria passar vergonha lá. Mas ele não estava se importando com o que estavam pensando. Ele estava olhando para a afronta que estava sendo feita ao seu Deus. E ele se dispôs, seja pouco ou muito, ele dispôs nas mãos do Senhor. Disponha. Não existe vitória sem empenho. Sabe, irmãos, quando junta coragem e ousadia, autenticidade e dedicação, é o segredo do sucesso no mundo aí fora. As pessoas ousadas nos seus negócios, que buscam, que se dedicam, e que se dispõem a dar o melhor, crescem no mundo aí fora. Só que essas 3 armas apenas não são suficientes para servir ao Deus vivo. Faltava uma coisa, e Davi tinha isso. Então a 4ª coisa você precisa agora ser uma pessoa santa, consagrada nas mãos de Deus. Sabe por quê? O que eu vou falar agora é o contrário do que eu estou ministrando, de coisas pequenas, mas também não funciona. Pessoas que acham que tem muito para oferecer, mas não cuidam, então, ou porque tem uma vida financeira muito abastada, então não cuida dessa área diante de Deus, ou porque tem o que pode ter, consegue, se acha tão capaz, não cuida dessa parte da consagração. Mais cedo ou mais tarde vai cair e vai aparecer um gigante, e ela não vai. Ela vai achar que vai vencer, mas não vai vencer. Então, olha só, você precisa ter essa é a arma secreta de Davi. Ninguém estava enxergando essa arma secreta de Davi. Todos os olhos estavam voltados para o seu estilingue. Quem é aquele com o estilingue na mão? O que ele acha que vai fazer lá? Tão pouca coisa, tão pequeno. Vai ser trucidado. O próprio adversário disse: vou cortar sua cabeça, vou dar sua carne para as aves do céu. Mas a arma secreta do cristão, de Davi, era invisível. E isso está no versículo 45. Vamos lá comigo, você já leu isso aqui, olha que lindo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti com o meu estilingue.
Não, Davi não estava confiando no estilingue, irmãos. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Mas com estilingue, Davi. A arma secreta, a consagração. A consagração. E sabe, Davi não se consagrou só aqui, não. E nós, eu falo de você, de mim, né? Eu me coloco em primeiro lugar. A gente tende a nos consagrarmos quando nós temos um desafio grande pela frente. Ai, Senhor, vou pregar domingo. Estou usando a minha vida para não te expor. Essa semana, Senhor, tem que viver mais santo. Tira os meus olhos disso. Tira o meu coração daquilo. Senhor, me ajuda, Deus, ajuda a fazer o bem. Me ajuda a amar, me ajuda a isso. Porque domingo eu vou pregar, eu preciso ter a sua unção. Não pode ser assim. Não pode, Senhor, eu tenho um desafio grande do emprego, Deus, essa semana eu vou jejuar, essa semana. Amém, irmãos, tudo isso é válido sim, mas mesmo que não tenha os grandes desafios que você sabe que estão te aguardando, viva uma vida consagrada. Esta é a arma secreta. Tem um versículo, deixa eu ver se eu acho ele aqui. As nossas armas não são, não achei, mas está na cabeça, né? Não são carnais, porque as nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais, não são estilingues, não é o meu dinheiro. As nossas armas são espirituais, poderosas em Deus para destruir sofismas, mentiras, meia mentiras, para vencer. Esta é a arma secreta de Davi, foi isso que ele usou. Pequenininho, olha lá, destruir, achei o versículo. Poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas, né? Está lá em 2 Coríntios 10, 4, se você está anotando. Então, coragem, autenticidade e dedicação são importantes, mas se você não for consagrado a Deus, não vai dar certo. Muita gente no mundo vence, entre aspas, uma hora vai cair, mas consegue se dar bem na vida, né? Com essas 3 características, mas se não for consagrado a Deus, para servir ao Senhor não serve. Não dá, porque você sempre diante dos desafios, você vai ter sempre 2 opções: agir na sua força, na sua carne, na sua estratégia, ou agir pelo Espírito de Deus, na estratégia do céu, na dependência do Senhor dos exércitos de Israel, do nosso Deus. E aí você vai ter segurança e certeza que o seu pequeno estilingue e a pedrinha que você se dedicou para escolher ali, vai te dar a vitória. Vai te dar a vitória. Não importa então, você é um servo de Deus, você está no ministério cujo chamado é servir. O quanto você tem participado desse ministério, o quanto você não tem participado e tem vivido como um religioso. O quanto você tem sido disposto nas mãos de Deus, o pouco que você tem. Não deixe o diabo te enganar e dizer assim, mas esse pouco seu, seja em qualquer área, irmãos. Seja em qualquer área, o pouco seu não serve. Vou dar um exemplo aqui. Fizemos o jantar. Tem alguém disponível para vir assar a linguiça aqui no período da tarde? Alguém veio. Parece tão pouco, parece uma bobagem, mas todo mundo que jantou à noite tinha a linguiça assada. Serviu a Deus, sim ou não? Serviu. Mas só isso? Glória a Deus, como só isso? É muito isso, é diante de Deus, é para Deus, não tem pouco, irmãos. Não tem pouco, eu usei um exemplo, né? Poderia usar muitos exemplos. Mas eu me acho tão pequeno ainda. Marcos 10, 45. Olhe de novo para esta mesa. Aqui está o nosso maior modelo de serviço, de servir, de doação. Ele é digno de ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mas eu ainda vou ficar no meu conforto, eu ainda acho que não vai dar certo isso que eu tenho para oferecer, eu tenho que tratar muita coisa na minha alma ainda, eu não consigo, eu não posso ser usado por Deus. Você está travado. Vamos para o encerramento. Por favor, passa a sequência de slide lá, para nós encerrarmos. Eu peguei alguns exemplos bíblicos, apenas alguns. Isso, pode passar. Você se sente pequeno ou julga que tem pouca coisa? Eu comentei sobre esse moço aí, né? Davi, ele tinha um estilingue só. Você sabe o que Deus fez através dele. Eu acabei de falar algumas coisas. E você sabe que ele foi o maior rei de Israel. E você sabe que ele foi um homem falho como eu e você. Talvez menos, mas cometeu um adultério e foi responsável por um homicídio ainda. E Deus continuou usando. É o único chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus. Então acaba com a sua desculpa de falar que é pequeno, pecador, miserável. Não.
Você está diante de um Deus que perdoa, que capacita, que renova, que restaura e que te usa do jeito que Ele te fez. Passa o próximo, por favor. Sangar. Talvez muitos aqui nunca tenham ouvido esse nome, ou se já leram na Bíblia, né? Eu acho que só tem um versículo na Bíblia, se não estiver enganado, Juízes capítulo 3, verso 31, que fala dele. Antes dele, está na época dos juízes aí, né? Antes dele foi Eude. Então está falando assim, ó, depois dele, quer dizer, depois de Eude, que foi um juiz, foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de boi. A aguilhada de boi é aquela vara, né? Que, olha lá, do lado de cá tem o boiadeiro ali, que na ponta a ponta é de ferro, pontiaguda, para você espetar o boi se ele quiser sair, correr, espantar, para tocar boi. Com uma aguilhada de boi ele feriu quantos filisteus? 600. A Bíblia só fala isso desse homem. O que ele tinha que ele dispôs diante de Deus? Uma aguilhada de boi. Não era um instrumento de guerra. E Deus fez o que fez. Passa o próximo. Você se julga pequeno, se julga que tem pouca coisa. Dorcas, ou Tabita, né? Também é esse o nome dela. Uma jovem chamada Tabita, lá em Atos 10. Olha o que fala dela. Havia em Jope, uma cidade, uma discípula por nome. Discípula, você é discípulo. Você é discípula de Jesus, de nome Tabita. Nome esse, que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Puxa, nunca ninguém quase que pregou sobre essa mulher. Que grandes coisas ela fez. Não foi nenhuma rainha, não foi nada assim. Como não foi nada? A Bíblia diz que ela fez. Ela era notável pelas boas obras. O que ela tinha? Uma agulha de costura. Você tem mais do que uma agulha de costura para servir o Senhor? Está nas mãos do Senhor a sua agulha de costura para que Ele possa usar um carretel de linhas? Ela morreu, essa mulher. Pedro atendeu, né? Chamaram Pedro e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercavam, chorando diante de Pedro. Olha, ela morreu, nós estamos tristes, mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito para elas enquanto ela estava com elas. Olha aí como essa mulher serviu a Deus, com uma agulha. Era o que ela sabia fazer, o talento dela, mas estava nas mãos de Deus. Então não depende do que você tem, depende nas mãos de quem está aquilo que você tem. Se está nas mãos de Deus, não tem pouco, não tem muito. Paulo era o mais estudioso da época dele, Pedro era o mais iletrado. Deus usou tanto um quanto o outro, de forma poderosa. Passa o próximo, por favor. Raabe, todos sabem da história, né? Ela então os fez descer por uma corda pela janela. Raabe socorreu os 2 espias. Ela sabia que Deus ia dar Jericó para Josué. E ela escondeu eles, depois usou uma corda escarlata, né? uma corda vermelha. Aí tem todo um simbolismo falando de Jesus Cristo, né? Da salvação que vem por meio dele. Mas ela usou uma corda, irmãos, e foi usada por Deus como uma corda. Mas a atitude dela, ó, a minha vida agora está nas mãos de vocês, da minha família, está nas mãos do teu Deus. Tem uma corda aqui, vamos usar ela? Passa o próximo, por favor. Sansão, dizem, né, que foi um crente carnal, né? Bom, não vamos entrar nesse mérito. Porém o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que, eram cordas novas, viu? Cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho, queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento, uma mandíbula, com os dentes ali, de jumento, ainda fresca, a mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens, porque não era Sansão, era Deus agindo através de Sansão, com uma queixada de jumento. Passa o próximo, por favor. Maria, Maria, que lindo, né? Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, olha que lindo, né? O bálsamo ali, olha a plantinha, de onde é extraído. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Criticaram ela, viu? Não podia vender isso aí, dar para os pobres o dinheiro? Judas falou, né? E Jesus aceitou aquilo que ela tinha. Um bálsamo, olha, servindo ao Senhor. Próximo. Um rapaz, nem o nome dele a Bíblia fala, mas é um menino, um jovenzinho que tinha 5 pães e 2 peixes. Você conhece essa história também, né? André fala assim: olha, Senhor,
Despede a multidão, né, os discípulos falam, já está tarde, aqui eles vão passar fome, eles têm que ir embora comer. Jesus fala assim, não tem nada. Aí André fala assim, aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas, aí entra a carne, né? Aí entra a alma. O que é isso, Senhor, para tanta gente? Aí entra eu e você. Eu tenho, mas eu sou tão pequeno. Eu tenho tão pouca coisa. O que é isso, Senhor? Não vai dar para nada. Continua na minha estratégia, manda a multidão embora. É isso que Jesus fez com os 5 pães. Onde estavam os 5 pães e os 2 peixinhos do menino agora? Nas mãos de Jesus. Serviu? Ocorreu um milagre, sim ou não? Mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, era pouca coisa? Aos olhos humanos não dava para nada? Aos olhos de Deus, tudo é possível. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do milagre, Ele faz. Nós precisamos, com coragem, com audácia, que Ele nos dá, com autenticidade, do seu jeitinho, do seu jeito, buscando santificar-se, consagração e se dedicando, colocar tudo nas mãos dEle, seja pouco, seja muito. Ele é quem vai fazer. Olha lá, e encheram 12 cestos de pedaços com a sobra. Com a sobra, todo mundo comeu, repetiu, igual o jantar aqui, sobrou. Deus multiplicou, irmãos, sobrou nos 2 dias. Porque é de Deus, é para Deus, as coisas dão certo. Sobrou e ainda encheram 12 cestos. Mas aos olhos humanos, né? Ei, André que perguntou isso. Nós também fazemos isso muitas vezes. Passa o próximo, a viúva pobre. A viúva pobre, foi comentado dela hoje aqui, não necessariamente citou, né, pastor Bispo Clodoaldo, mas falou dela, né, que Jesus estava sentado vendo as ofertas, era ela, a viúva pobre. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse, verdadeiramente vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos. Como assim? Tem gente que colocou ali 100 moedas, tem gente que colocou ali 1.000 moedas, como que essa mulher deu mais? Porque o que ela deu estava nas mãos de Deus, pouco ou muito está nas mãos de Jesus, é Ele quem vai fazer. Agora, Deus julga o coração, não julga a aparência, né? Tem o próximo? Tem? Tem o próximo, isso. Davi, Sangar, Dorcas, Raabe, Sansão, Maria, o rapazinho dos pães, a viúva pobre e outros tantos personagens bíblicos. Todos eles tinham pouca coisa, mas eles tinham uma coisa em comum. O pouco que eles tinham estava nas mãos de Deus. Volto a te dizer, não importa o pouco ou muito, o que importa, a diferença está nas mãos de quem está isso que você tem. Na sua mão não vai prosperar, nas mãos de Deus vai prosperar. Para você, vai sobejar para quem está do lado, em todas as áreas, vai sobejar paz, o perfume de Cristo, todo mundo vai sentir em você, a igreja vai crescer, tudo vai dar certo. Por quê? Porque está nas mãos daquele que pode fazer algo mais. Esse é o último. Obrigado. João, você que está me passando aí, né, João? Muito obrigado pela ajuda. Você ainda se sente pequeno, julga que tem pouca coisa? Disponha-se nas mãos do Senhor, disponha tudo, sua vida, seus pecados, principalmente para que Ele conserte, se santifique, suas fraquezas. Ele fará grandes coisas, não é você. Ele fará grandes coisas. Olha o que Ele diz, não é por força nem por poder, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E o Senhor Jesus diz, né? Eu sou a videira, não é você que é a videira. Você é um ramo. Se você ficar na videira, você vai dar frutos. Se você sair da videira, vai murchar o seu pouco ou o seu muito. Mas ficando nele, vai dar fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, igreja? Essa era a palavra que Deus trouxe para eu trazer para o seu coração, para o meu coração, para nós. Eu queria orar com você. Coloque-se de pé, por favor. Uma palavra simples, uma palavra forte, uma palavra eficaz para a sua vida, para a minha vida, para você viver uma vida de conquista, uma vida de vitórias e glorificando o Senhor. Eu estava cheguei aqui, nós oramos, cruzei com o pastor Milton no corredor. Ele falou assim, você gosta de estudar? Eu também gosto. Posso te entregar uma pérola? Eu falei, sempre pode me entregar uma pérola. Já sei que é alguma coisa da palavra de Deus que ele vai me falar, né? Aí ele me disse assim, ele não sabia, irmãos, de nada que eu vou pregar. Nada, ninguém sabia. Só, acho que a Ju, comentei com o outro no jantar, mas o pastor Milton não sabia, né? Ele falou assim, você sabia que Golias, eu estava estudando aí num canal que eu vejo no YouTube judeu, né? De judaicos, um canal judaico, que
a descendência de Golias tem a ver com a de Orfa. Sabe Orfa, junto com Ruth foram as noras, né, de Noemi? O que aconteceu com Orfa? Ruth seguiu Noemi até o final. O teu Deus é o meu Deus, onde você morrer eu vou morrer contigo. Estamos juntos. O que aconteceu com Orfa, a outra nora? Noemi deu essa liberdade, né? Olha, volta para suas casas, vocês duas. Ele me entregou isso, irmãos, falou assim, eu não sabia que eu ia pregar. Golias representa, da linhagem de Orfa, aqueles que até conheceram a Deus, mas se voltam, não prosseguem na sua linhagem. Olha só que interessante, né? Eu falei, Senhor, confirmou a palavra de hoje, glória a Deus, né? Aí me aguçou, viu, pastor, o interesse para estudar isso um pouco mais agora, glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, bendito é o teu nome, quando nós contemplamos esta mesa, Senhor, quando nós contemplamos esta mesa, Senhor, e o teu chamado para nós nos sentimos pequenos sim, mas hoje, Deus, nós queremos te agradecer de uma maneira especial por esta mesa, pelo teu filho que serviu, e ele era digno de ser servido, nos deu exemplo em tudo. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor já está sondando os nossos corações. Veja esse meu irmão, veja esta minha irmã que está se sentindo tão pequeno, tão incapaz, talvez tão afundado na lama do pecado. Olha para esse coração que está contrito agora, Senhor, e levanta ele do pó, levanta ele, porque o Senhor é o único que pode fazer isso, e faz ele ou ela enxergar que ela tem autenticidade, ela é única diante do Senhor, faz eles enxergarem, nos faz enxergar, ó Deus, que nós somos preciosos diante dos teus olhos, que o pouco ou muito que nós temos que colocar nas tuas mãos, para te servir, e nós vamos nos surpreender com aquilo que o Senhor vai fazer para nós, vai parecer que o Senhor está nos servindo, porque o Senhor é o Deus que abençoa, o Senhor é o único que pode abençoar. As bênçãos mentirosas do inferno nós rejeitamos todas elas, porque não são bênçãos, elas vão ser maldições nas nossas vidas. Nós queremos viver uma vida santa, consagrada a Ti, nos dedicar para escolher a melhor pedra, que seja uma pedrinha, Senhor, mas depositar nas Tuas mãos e dizer, Senhor, todo mundo está zombando, Senhor, daquilo que eu tenho colocado diante do Senhor, mas é isso que eu tenho, me honra, Senhor, e eu te honro com isso, porque está nas Tuas mãos, a minha vida, o que tenho, o que sou, estão tudo nas Tuas mãos. Senhor, ressuscita aquele que está dizendo que está até morto aqui, nesta manhã, Senhor, faz ele enxergar a luz lá no fim do túnel. Tu és a luz, Senhor Jesus. Traz cura no nosso meio, Espírito Santo de Deus, cura, sara, reaviva, reacende a chama da fé que foi apagada no nosso coração. Faz-nos saber, ó Deus, que nós somos preciosos para o Teu reino, com pouco ou com muito, nós precisamos estar limpos e estar diante do Senhor. Eu coloco a vida dos meus irmãos, coloco tudo diante do Senhor e Te louvo por esta palavra, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, Ele é digno. Apóstolo Edson, por favor.